A paz do Senhor esteja com todos. A palavra que eu quero transmitir para vocês tem o título de O Recebimento de Jesus. Posto que meus pecados foram confessados a Deus e por ele perdoados, acontecerá em sua vida o maior de todos os milagres, um novo nascimento. O homem nasce de um novo quando permite que Jesus Cristo transforme o seu viver. Observe que o termo novo nascimento não é apenas uma alegoria religiosa que se refere a afiliar-se a uma religião cristã. O novo nascimento ele é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando a sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo em fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que os homens precisam nascer de novo, isto é, necessidade da regeneração, é um dos pontos centrais dentro da teologia cristã. Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é regeneração ou um novo nascimento. E assim não percebem seu significado fundamental conforme exposto nas Escrituras. Multidões já se filiaram ao cristianismo, sem nunca terem nascido de novo. Nenhuma religião pode salvar, nem mesmo a cristã, somente Jesus Cristo pode salvá-lo. Se você aceitar, a sua vida será mudada. Compreenda isso. Você pode afiliar-se a uma denominação, mas se você não nascer de novo, jamais entrará no reino de Deus. Você pode ser membro de uma igreja depois de ter nascido de novo, mas o fato de pertencer a ela não lhe garante um novo nascimento. O nascer de novo é tão real como o seu primeiro nascimento. Você nasce de novo quando recebe em seu coração a vida de Jesus Cristo. Jesus disse a um dos homens mais religiosos do seu tempo, conforme está escrito em João, capítulo 3, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E em João 3, versículo 3, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Embora Nicodemo fosse, além de um rigoroso cumpridor da lei de Deus, um estudioso eficiente da sua palavra e um seguidor zeloso dos profetas, embora guardasse o sábado e observasse os 10 mandamentos, pagasse os seus dízimos, frequentava a sinagoga e fosse respeitado pela sua vida de boas obras, mesmo assim ele precisava nascer de novo. Nicodemos ficou muito confuso a respeito dessa questão e pensava que Jesus falava acerca de um segundo nascimento natural, mas não era nada disso. E Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 6, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O novo nascimento é a experiência gloriosa de ter a vida e a natureza de Cristo, o Filho de Deus habitando em você pelo Espírito Santo. A desobediência de Adão e Eva, as ordenanças divinas no jardim do Éden e a consequente expulsão deles da presença do Altíssimo condenaria a humanidade a viver internamente
distante do seu Criador. Nunca mais Deus poderia ter comunhão com o homem por causa do pecado adâmico. Isto é original. Apesar disso, o amor incomensurável de Deus levou a encontrar uma solução. Ele deu o seu único filho, imaculado e sem pecado, para ser a propiciação e o sacrifício, um novo nascimento e a experiência gloriosa de ter a vida e a natureza de Jesus Cristo, o Filho de Deus, habitando em você pelo poder do Espírito Santo. A desobediência de Adão e Eva, a ordenança divina no jardim do Éden e a consequente expulsão deles da presença do Altíssimo condenaram a uma humanidade e viver internamente distante do seu Criador. Nunca mais Deus poderia ter comunhão com o homem por causa do pecado adâmico. Apesar disso, o amor de Deus levou a encontrar com ele o seu único Filho imaculado, sem pecado, para propiciação, o sacrifício que resgata pelos nossos pecados. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, está escrito: nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele, o inocente, levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus Cristo assumiu a responsabilidade por todas as nossas iniquidades e suportando o castigo referente a cada uma delas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele morreu sob o fardo da culpa dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, conforme está escrito em Romanos 6, versículo 23. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ele é inocente, levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus Cristo, ele assumiu a responsabilidade por todas as nossas iniquidades, suportando o castigo referente a cada uma delas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue foi derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Ele morreu sob o fardo da culpa pelos nossos pecados, conforme já foi dito, porque o salário do pecado é a morte. A punição prevista para nós era a morte, mas que deveríamos ter sido crucificados. Mas ele morreu em nosso lugar, visto que o pagamento foi feito por todos os nossos pecados, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O preço pelas nossas ofensas não precisa ser pago duas vezes. A nossa dívida já foi paga uma vez por todas, conforme está escrito em Hebreus 10, versículo 18, onde essas coisas foram perdoadas e não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Nossos pecados nunca poderão voltar a condenar-nos. Foram removidos por Jesus através da sua morte na cruz. A nossa dívida está quitada e não devemos nada. Quando comparecermos diante de Deus, Ele não verá os nossos pecados, porque foram apagados. Em Jeremias 31, versículo 34, está escrito: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo:
Conheça o Senhor, porque todos eles me conheceram, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele olhará para nós à luz da morte substitutiva de Jesus no Calvário. Ele nos considerará justificado. Deus propôs Jesus Cristo para a apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados diante dos cometidos. As Escrituras diz: Deus foi quem enviou Cristo, Jesus, para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim por fim a toda a ira de Deus contra nós, porque os seus pecados foram apagados e a sua dívida com Deus encontra-se quitada. Você está apto a receber uma vida nova que Cristo lhe reservou. Não há mais nada que possa distanciar você do Criador. Portanto, tome posse da nova vida, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Tudo mudará se você assim o fizer. Não se trata de religião, mas de uma vida abundante, por meio da aceitação do plano de Deus para o homem. A Escritura diz em João, capítulo 1, versículo 12: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, eu lhe dou os direitos de se tornarem filho de Deus. Isso é um novo nascimento. Eu convido você, meu amado irmão, a fazer uma oração e aceitar Jesus Cristo em sua vida. Quando alguém se casa, compromete-se a estar ao lado de sua esposa ou de seu esposo até a morte. Com Cristo, assuma um compromisso semelhante a este. Diga a ele estas palavras: Querido Senhor, agradeço por ter enviado Jesus para afastar de mim todos os meus pecados e iniquidade. Já reconheci que sou pecador. Encontro-me desesperado e desamparado, culpado e condenado por causa dos meus pecados. Tomei consciência de que assim como Adão e Eva foram expulsos da tua presença devido às transgressões deles, eu fui separado de ti em decorrência das minhas iniquidades. Contudo, já confessei os meus insultos, pedi o teu perdão com base na tua obra redentora, ocasionada por Jesus no Calvário. Grande e maravilhoso, graças tu tem me mostrado quão indigno eu sou, como meus pecados perdoados e apagados. Não há mais registro das minhas transgressões e, portanto, nada se coloca entre mim e ti. Tenho, portanto, o privilégio de me reconciliar contigo, portanto, inclusive, receber em mim a sua vida. Nesse instante eu abro meu coração para recebê-lo. Vive o Senhor Jesus e habita em mim de hoje em diante. Aceito o teu sacrifício em minha vida e a tua. Tu és o meu Senhor e restaura a minha comunhão contigo, para a honra e glória de nosso Deus. Amém.